Informação que acaba de chegar, Isa. Natuza, acaba de chegar a edição extra do Diário Oficial da União por volta das 6h20 da tarde, portanto, está publicada a exoneração. Está lá publicada a portaria 489, Ministério da Previdência Social, uma portaria assinada pela ministra de Estado da Casa Civil da Presidência da República, substituta, que o Rui Costa está em viagem, no uso de suas atribuições, tendo em vista o dispositivo, e cita aqui o decreto-lei, no dia 14 de maio, esse que permite a exoneração feita pela Casa Civil, exonerar Alessandro Antônio Stefanuto do cargo. Portanto, acaba de ser publicado, destaco que não sai um a pedido. Decisão do Palácio do Planalto tomada depois de um dia em que vimos diversos desdobramentos da operação da Polícia Federal, que apura valores bilionários de desvios em pagamentos feitos para pensionistas e aposentados do INSS. Carlos Lupe, ministro da Previdência, disse mais cedo, no fim da manhã, que ele seria mantido no cargo, que ficaria apenas afastado por decisão judicial por 60 dias. Entretanto, o Palácio do Planalto toma outra decisão e acaba, neste momento, de exonerar o presidente do INSS, afastado também pela Justiça, Natuza. Muito obrigada. Claramente, o afastamento era insuficiente devido ao tamanho da investigação. A gente vai agora falar sobre o presidente do INSS, do Alessandro Stefanuto. A Isa acabou de dizer que saiu, portanto está oficializada a demissão dele, não foi a pedido, portanto não foi ele quem pediu. Em geral, quando é a pedido, sai no Diário Oficial essa expressão, a pedido. Não existe essa expressão lá, como a Isa bem explicou. Ele é o segundo indicado do ministro da Previdência, Carlos Lupe, para comandar o Instituto. E essa não é a primeira vez que Carlos Lupe tem o nome envolvido em escândalo de corrupção. Vamos fazer um rememora com a Fernanda Ruvenat, que está em Brasília e vai nos contar que casos foram esses, ou que caso foi esse do passado. Fernanda, boa noite. Oi, Natuza, boa noite para você também, boa noite para todo mundo aqui com a gente na Globo News. Eu e a nossa produtora Bianca Vieira fizemos algumas apurações, juntamos algumas informações para relembrar esses outros episódios envolvendo o nome de Carlos Lupe em escândalos de corrupção. Eu começo falando sobre 2011, por exemplo, ali durante o governo de Dilma Rousseff, em meio às suspeitas de desvio de dinheiro público, o então ministro Carlos Lupe foi exonerado do Ministério do Trabalho. Lupe foi alvo de denúncias pelo uso supostamente irregular de um avião particular que teria sido alugado com dinheiro pago por um dirigente de uma ONG que mantinha contato com o Ministério do Trabalho, então comandado por ele em 2011. Essa acusação foi oferecida em 2012, foi aceita em 2015. Nessa época, Lupe negava ter usado um avião particular para viajar para o Maranhão, mas tinham fotos que foram divulgadas na época que mostravam ele saindo de um King Air, que é um avião bimotor de pequeno porte, na companhia de um empresário. Esse caso transitou em julgado e foi arquivado de forma definitiva pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em fevereiro do ano passado. O Ministério Público apontou, nesse caso, que 9 entidades vinculadas ao empresário tinham firmado acordos com o Ministério do Trabalho depois do fretamento dessa aeronave, pedindo a condenação dele por improbidade administrativa. Mas o TRF1 concluiu que não tinha qualquer elemento concreto para demonstrar que Lupe havia recebido vantagem indevida com um propósito de beneficiar essas empresas. O MPF ainda recorreu, mas depois disso a terceira turma do TRF1 rejeitou esse recurso por unanimidade, isso em 2023, e em 2024 o caso foi então arquivado. Antes dessa denúncia desse uso irregular do avião particular, o ministro também respondia a algumas acusações sobre, por exemplo, a exigência do esquema de arrecadação de propinas junto a ONGs que mantinham convênios com o Ministério do Trabalho. Esses recursos teriam sido usados para abastecer o caixa do PDT. Nessa mesma época, ali também por 2011, surgiu uma outra denúncia, a de que Lupe teria trabalhado também durante 5 anos na Câmara Municipal do Rio e, ao mesmo tempo, ele seria funcionário fantasma da Câmara dos Deputados. Isso também complicou a situação de Lupe como ministro do Trabalho, como então ministro do Trabalho. E hoje, então, ele falou, ele comentou durante a coletiva de imprensa, ele admitiu que a indicação de Stefanuto para a presidência do INSS é de inteira responsabilidade dele. Stefanuto, a gente lembra, você estava citando, Natuza, a Isa Camargo também trazia esses detalhes. Stefanuto foi afastado hoje do cargo depois que a Polícia Federal ia contra
Controladoria Geral da União realizaram uma operação conjunta contra fraudes no INSS. A gente separou um trecho da fala do ministro Carlos Lupe hoje durante essa entrevista coletiva, admitindo então que a indicação de Stefanuto foi de inteira responsabilidade dele. Vamos ouvir o que ele disse. A ação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados. Bom, Ana Flor já está aqui com a gente, queria muito falar sobre o tom da entrevista do ministro Carlos Lupe. Eu não vi, das fontes com quem eu falei, Ana Flor, eu não vi elas particularmente felizes com a fala de Lupe. Por uma razão que eu já tinha falado aqui antes de você chegar, Ana, de que o Lula queria a demissão dele e que isso já tivesse sido anunciado na coletiva. Mas, para a surpresa do presidente, segundo contaram auxiliares presidenciais, Lupe só anunciou o afastamento. Bom, ato contínuo, não tem essa de afastamento, numa situação com essa gravidade, tem que demitir. Se lá na frente for cometida uma injustiça e não se provar nada contra o presidente do INSS, se reconvoca. Mas nesse caso, até isso é difícil, porque como eu também disse antes, conversando com o Gabeira, a Controladoria Geral da União notificou o INSS sobre essas suspeitas de irregularidade e nada foi feito. Então, ou o presidente do INSS pode ter sido leniente, aí dentro do chapéu da leniência pode ser uma